Senhor, obrigado pelo ofertório, pela generosidade do teu povo. E te peço também de forma muito especial por teu filho Edelvio, Senhor. Obrigado pelo jeito que o Senhor fez ele, pela forma que o Senhor tem usado ele para nos abençoar demais, Pai. Continua essa obra que o Senhor começou na vida dele e faz com que o Espírito do Senhor possa estar falando através do teu servo. Faz a tua palavra, Senhor, faz com que a tua palavra faça morada em nossos corações e mudança na gente. Que todo espírito contrário, Senhor, a tua palavra possa cair por terra em nome de Jesus. E que nesse momento os nossos corações e mentes estejam voltados para ti, Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O mico é grande. Então, galera, tudo bom? Vocês estão bem? Eu queria conversar com você nessa noite. O pastor Fábio está trabalhando no livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas. E eu gostaria de hoje, como a temática é o que Jesus Cristo falou sobre Ele mesmo, conversar com você um pouco sobre um outro livro. A gente vai dar uma pausa em Lucas e vai conversar um pouco sobre João, o Evangelho de João. Eu acho que esse ar-condicionado não é de Deus. Porque, voa tudo aqui. Tem um negócio aí para desligar esse ar-condicionado? Ah, tá. Quer dizer, pô, ele vem até com controle. Esse aqui, ó. Eu vou usar um bocado. Pronto, mas aqui prende, para não pesar. Ajuda? Ajuda. O lixo ficou sem um negócio de amarrar o cabelo. Joia. Não tem como desligar esse ar-condicionado, não? Gosto de... Alakazam, abracadabra. Então, 8h20, que horas a gente sai daqui? 10 horas, 10h30. Pegaram lá fora, viu? Tá bom, tá certo. Então, João escreve seu evangelho para os gregos, escreve lá no final do primeiro século. João, ele, dentre os outros evangelistas, ele destoa um pouco. Ele tem uma forma de olhar para Jesus de uma forma diferente. Diferente mesmo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João, Evangelho segundo João. Lá no finalzinho, capítulo... Pastor Fábio. Capítulo 21, versículo 20. São as palavras de Pedro, do apóstolo Pedro. E Pedro se refere da seguinte forma a João, esse apóstolo que escreveu esse evangelho que a gente está lendo aqui. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Então João, o apóstolo João, ele tinha uma certa intimidade com Jesus. Dentre os apóstolos, ele era aquele que tinha uma proximidade. Então, ele viveu alguma coisa com Jesus que certamente os outros discípulos, os outros apóstolos não viveram, uma proximidade que os outros não desfrutaram. Então ele é conhecido entre os outros apóstolos como aquele a quem Jesus Cristo amava. E ele tem uma forma muito peculiar de falar sobre Jesus, de nos apresentar Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Mas eu queria ler o texto aqui que a gente vai trabalhar nessa noite, que é João capítulo 4. João capítulo 4. Você conhece esse texto, é o texto que Jesus Cristo se encontra com a mulher samaritana, mulher que não é citado o nome dela, mas é citado
de onde é que ela é, de Samaria, e talvez isso seja mais importante para o texto do que o nome dela. E vamos lá. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, mais ou menos meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que pede a você, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar água e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer em mim que a hora já vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que fala com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse momento, aí nesse meio tempo, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele disse a eles: uma comida tenho para comer que vocês não conhecerão e não conhecem. Diziam então os discípulos uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele comer enquanto nós estávamos fora? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vocês que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu digo para vocês: erguei os olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa forma se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. E em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele mesmo me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez por essa noite maravilhosa em tua presença. Pai, este é o teu povo, esta é a tua palavra.
E nós queremos te suplicar que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos desafiando nessa noite, para que nós possamos viver, Senhor, um relacionamento de intimidade com o Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Há um bom tempo atrás, um bom tempo mesmo, eu fui fazer uma graduação em uma universidade aqui na cidade. E eu comecei a graduação, o curso, e todo mundo que já passou por uma faculdade sabe que não é fácil. Na verdade, duas alegrias assim dizem, uma quando você entra e a outra quando você sai. Tem gente que está sabendo aí. E aí, lá para as tantas do curso, eu me vi num dilema. Eu me vi num sério problema. E se você está pretendendo entrar na universidade, se prepare. Porque as ideias começaram a chegar. E aquilo foi começando a me incomodar. Foi começando a mexer comigo. Eu cresci na igreja. Eu participei de praticamente tudo que a igreja oferecia na minha fase da infância, na minha fase da adolescência. E eu conhecia a igreja, eu conhecia a palavra. Mas as ideias e os amigos e tudo começou a me incomodar, começou a mexer comigo. Começou a me desafiar. Começou a desafiar a minha fé. E eu comecei a entrar numa crise. No meio da graduação, eu comecei a entrar numa crise. E eu vinha para a igreja, eu participava das coisas da igreja, eu me relacionava com os irmãos, mas lá no fundo tinha uma pergunta que precisava ser respondida. E eu chegava lá nas aulas e os professores faziam comentários, as pessoas começavam a comentar sobre livros, e eu voltava para casa arrasado. Porque eu me perguntava, Senhor, eu cheguei num ponto que é exatamente esse. Se o Senhor existe, o Senhor vai precisar mostrar para mim que o Senhor existe. Porque o negócio está ficando caótico. E as pessoas estão começando a me convencer de que o Senhor não existe. De que o Senhor não é Deus. De que tudo não passou de uma ilusão da minha cabeça. E era essa crise que eu estava. E os dias foram se passando, e Deus, Ele é misericordioso. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. E parece que era exatamente isso que estava acontecendo nesse texto que nós acabamos de ler. Porque diz o texto que Jesus Cristo saía da Judeia e ia em direção à Galileia. Isso quer dizer, se você ler os capítulos anteriores, que Jesus Cristo estava saindo de Jerusalém, estava indo para a sua região preferida, que era Galileia. Ali na Galileia, Jesus Cristo estava em casa. Ali havia a cidade que ele nasceu, ele conhecia as pessoas. Só que tinha um detalhe, todo bom judeu tinha que passar longe de Samaria. Samaria era o caminho natural para se passar. Então, se você vai para Abreu e Lima, sai de Recife para Abreu e Lima, não sei por que vocês estão rindo. Abreu e Lima é um lugar legal, galera. Você vai para Abreu e Lima, você necessariamente tem que passar por onde? Por Olinda. Não é verdade? Tem que passar em algum trecho de Olinda. E era mais ou menos essa associação que a gente fazia entre sair de Jerusalém, da Judéia, e passar e ir em direção a Galiléia. Mas os judeus, eles não se davam com os samaritanos. E isso quer dizer que o judeu, ele fazia mais ou menos o seguinte. Ele saía de Recife, passava ali em Camaragibe, descia ali pela Guabiraba, certo? Fugia de Olinda para poder chegar em Abreu e Lima. Não havia BRs nesse tempo. Então o caminho era árduo, era difícil. Mas tudo porque eles não se davam, eles não se falavam. E aí era uma inimizade que já durava séculos, muito tempo. E para você sentir mais ou menos como é que era a relação entre eles se hostilizavam. Eles jogavam pedras um no outro. E diz o texto que Jesus Cristo para naquela cidade e era necessário Jesus Cristo passar por ali. Eu gosto do texto bíblico.
Porque o texto bíblico não dá um ponto sem nó. Porque lá na frente, no capítulo que nós lemos, diz que Jesus Cristo, ele conversando com os discípulos, a mensagem caindo. Eu disse, desliga o ventilador. Conversando com os discípulos, ele diz assim, o Pai me deu uma tarefa. Eu não faço qualquer coisa. Se você quiser acompanhar, está lá, no capítulo 4. No capítulo 4, aí que nós lemos, versículo 34 diz o seguinte: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso quer dizer que Jesus Cristo passa ali por Samaria, não achando que estivesse num terreno sem saber o que fazer. Jesus sabia exatamente o que precisava ser feito ali. Diz o texto que era necessário Jesus Cristo passar por ali. Era preciso Jesus Cristo estar ali. E Jesus Cristo então chega naquele poço e se encontra com aquela mulher. Os discípulos foram para a cidade, os discípulos, a maioria deles judeus, entrando numa cidade de samaritanos. Imagine como é que deve ter sido legal as compras dele naquela cidade. Então, Jesus Cristo fica ali no poço, meio-dia, um calor de rachar, numa região desértica, porque aquela região ali, Palestina, é uma região que tem uma variação de temperatura de rachar. Jesus Cristo chega no poço e você está no lugar, um clima desértico. Chega no poço, quer tomar água. Chega a mulher então e vai tirar a sua aguinha. Aí Jesus Cristo olha para a mulher e diz assim, me dá de beber, me dá um pouquinho de água. Só que os judeus, eles eram conhecidos também pelas suas vestimentas. E automaticamente aquela mulher reconheceu Jesus como um judeu. E disse para Jesus, como assim você pede água a mim? Você é judeu. Você não deveria nem estar me dirigindo a palavra. E Jesus Cristo continua com aquela mulher. Não, eu gostaria que você me desse água para beber. E aí, meus amiguinhos, começa a saga de Jesus com aquela mulher. Porque se você observar a partir do versículo 4, Jesus Cristo, versículo 9, Jesus Cristo diz assim, a mulher diz assim, como você, sendo judeu, pede água a mim? Aí no versículo seguinte, diz Jesus, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede água, você é que diria, me dá água para beber. E Jesus Cristo começa conversando com aquela mulher. Apesar das barreiras humanas, Jesus Cristo se aproxima daquela mulher, como nós lemos aqui, e ele vai ao encontro daquelas pessoas que têm sede. Se liga nisso aí. Porque judeus não falavam com samaritanos. Homens não falavam com mulheres em público naquela época. E Jesus Cristo começa vencendo duas barreiras. E diz assim, olha, eu estou com sede, você poderia me dar um pouquinho de água para beber? E aquela mulher começa rejeitando Jesus. E diz assim, olha, eu não tenho que conversar com você. Eu não tenho nada com você. Você é judeu. Mas Jesus Cristo insiste com aquela mulher. E ele diz o seguinte, olha, se você estivesse entendendo quem está pedindo água para você, você é que pediria água a mim. Porque a água que eu tenho para dar para você é uma água viva. E aí a mulher escuta aquele negócio ali e diz assim, olha, água viva, acho que você não está legal. Porque o poço é fundo. E cadê o seu balde? Cadê a sua corda para tirar água daqui? Como é que você vai tirar? Você está tirando onda com a minha cara? Quem pode tirar água aqui sou eu. E Jesus Cristo, não, eu estou falando sério. Se você bebesse da água que eu tenho para dar para você, você jamais teria sede. Ah, você está brincando. Porque quem cavou esse poço aqui foi o nosso pai Jacó. De onde é que você tiraria água mais profunda que essa?
Não, você não tem água. Jesus Cristo estava falando com aquela mulher de coisas espirituais. Jesus Cristo estava falando para aquela mulher de uma sede que todos nós temos, de entender, por exemplo, por que nós estamos aqui. O que é que nós estamos fazendo nesse mundo doido de meu Deus? O que é que aquela mulher estava fazendo ali? Por que que aquela mulher estava vivendo aquela vida que ela estava vivendo? E aí deixa eu destrinchar para você um pouquinho sobre aquela mulher. Aquela mulher foi pegar água de meio-dia, um sol rachando no quengo, e ela foi sozinha. Sabe por quê? Porque isso era um castigo para aquela mulher. Aquela mulher era uma mulher mal falada. Aquela mulher era uma mulher que as mulheres de bem da cidade não queriam andar juntas com ela. Então era alguém rejeitada. Era alguém que gostava de olhar para o marido dos outros. E aí, uma mulher que se prezasse não andaria com ela. Então as mulheres de bem da cidade, elas vão no horário em que o sol não está escaldante. Umas 8 horas da manhã, umas 9 horas da manhã. Mas de meio-dia, deixa ela, aquela mulher mal falada, e pegar água sozinha. E Jesus Cristo está falando com essa mulher. Com essa mulher mal falada, malquista na cidade, repudiada, que não era compreendida, e sabe lá Deus como é que ela chegou a uma situação de vida para viver aquele estilo de vida. Mas o fato é que Jesus Cristo, indo para a sua terra, para a Galiléia, passa por Samaria e se encontra exatamente com aquela mulher. Ele para no poço e é como se Jesus Cristo estivesse esperando aquela mulher chegar. E Jesus Cristo continua a conversa com aquela mulher. Olha, você não está entendendo. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou falando de uma sede que está em todas as pessoas. Uma sede por Deus. Uma sede de se conectar àquele que nos criou, que nos conhece e que faz com que a nossa vida tenha um sentido. E que quando ele chega, ele começa respondendo para a gente: por que é que você está aqui? Por que é que você veio? O que é que você faz aqui nessa terra? E aí aquela mulher não entendeu. E aí Jesus Cristo precisa dizer assim: olha, então eu vou pegar no óbvio com você. E é o que nós começamos a ler a partir do versículo 16. Jesus Cristo então começa a colocar para aquela mulher quem ela era. E aí Jesus Cristo diz assim: tá bom, tá certo, você não está entendendo, então vamos começar do zero. Então vamos começar assim: vai lá, chama teu marido e vem aqui para a gente conversar. E ela diz assim: eu não tenho marido. Aí Jesus Cristo complementa: eu sei. Você sabe? Eu sei. Eu conheço você. Mas como assim você sabe que eu não tenho marido? Eu sei que você já teve 5 maridos. E o que você tem hoje não é seu. Você entraria numa relação de ter um marido ou uma mulher que a pessoa não é sua? O que é isso? É um estilo de vida não muito legal. Porque todas as aproximações, elas geram intimidade. Então, se você tem amigos, é porque você já partilha de algum tipo de intimidade com alguém. Toda proximidade gera intimidade. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque toda proximidade, quando gera intimidade, faz com que a gente abra o coração. E aquela mulher tem intimidade com o marido que não era dela. E Jesus Cristo, um cara muito educado, ele entende o que é que está acontecendo. E naquele instante a mulher começa a perceber
que alguma coisa muito diferente estava diante dela. E o que é que estava diante dela? Estava diante dela alguém que a conhecia profundamente. Alguém que sabia onde é que ela ia quando ninguém estava olhando. Alguém que sabia o que ela fazia quando ninguém estava vendo. Alguém que sabia as idas e as vindas dela. Alguém que tinha um olhar de raio-x. Você acha que o Superman foi inspirado em quem? Olhar de raio-x. E aí aquela mulher começa a perceber que tinha alguma coisa diferente ali acontecendo na frente dela. Observe então a reação dela. Veja como é que começa o versículo 19. Senhor, disse a mulher, eu vejo que tu és profeta. Porque os profetas diziam algo que vinha do Senhor. Algo que revelava aquilo que era do Senhor. E os olhos não podiam enxergar. Os olhos não podiam ver. E aí ela começa a perceber que ela não estava diante de alguém qualquer. Ela começa a perceber que estava diante de alguém que ela talvez estivesse esperando. A conversa continua de uma forma muito intrigante. Porque a conversa continua da seguinte forma, aquela mulher dizendo assim, olha, Jesus Cristo diz assim, olha, você está falando de uma coisa que você não sabe. Porque a adoração, ela vem dos judeus. A salvação vem primeiro para os judeus. E aí aquela mulher retruca Jesus. Diz assim, ó, você está falando de adoração, você está falando de Deus, mas os judeus dizem que o lugar da adoração é no Monte Gerizim. Quer dizer, nós dizemos que é no Monte Gerizim, os judeus dizem que é em Jerusalém. Na verdade, ninguém sabe onde é que é o lugar da adoração. Opa, vamos dar uma pausa aqui. Nós estamos dizendo, e o texto está nos dizendo, que uma mulher que era mal falada na cidade, uma mulher com quem as outras mulheres da cidade não queriam estar, uma mulher que era castigada a pegar água de meio-dia, porque todas as pessoas de bem não queriam estar junto dela. E aquela mulher estava falando sobre coisas espirituais, sobre adoração, sobre lugar de adoração. Que coração era aquele? E aí a gente já começa a ter uma outra lição. Cuidado com os nossos olhos, porque nós não sabemos quem nós estamos enxergando. Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente julga, achando que elas não são merecedoras da graça de Deus. Porque elas não querem, pelo estilo de vida que elas estão vivendo, elas não querem nada com Deus. Olha para fulano. Fulano não quer nada com Deus. Se fulano quisesse alguma coisa com Deus, ele se aproximaria de Deus. Mas o próprio Deus, ele tinha uma necessidade de passar por Samaria. E aí a conversa continua, Jesus Cristo dizendo assim, olha, minha filha, é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai chegar uma hora em que as pessoas que adoram a Deus, elas adorarão ao meu Pai em espírito e em verdade. E não vai ser nem nesse monte e nem naquele o lugar de adoração. Sabe onde é que vai ser o lugar de adoração? Eu vou lhe dizer. Não é aqui, não é ali. É dentro. É dentro. E aí aquele negócio começou a confundir mais ainda a cabeça da mulher, porque a mulher disse assim, olha, não, mas eu sei que vai vir o Messias. Eu sei, porque quando ele chegar, ele vai nos ensinar todas as coisas. E aí Jesus Cristo diz assim, alô? Sou eu. Pá! Que está falando com você. Eu sou esse Messias que está falando com você. E aí o texto, João, ele é esperto porque nesse momento chegam os discípulos. E aí começa o desenrolar para outro lugar do texto. Mas então o texto claramente nos diz o que Jesus Cristo diz sobre ele.
é que Ele é aquele que veio para nos conduzir à verdadeira adoração a Deus. É isso. É simples. É muito simples. O texto está nos dizendo que Jesus Cristo é aquele que veio, que foi prometido, porque ela não disse que ele era, que viria o Messias, e ele não disse, sou eu. Pronto, o texto é isso. O texto nos diz que Jesus Cristo é o Messias, que veio nos conduzir a Deus através de uma verdadeira adoração. É isso. A resposta é essa. Sabe qual é o problema agora? É o seguinte. Como é que a gente adora? Aí que está o problema. Então, para início de conversa, nós não adoramos a Deus quando nós levantamos a mão. Nós não adoramos a Deus quando nós cantamos para Ele. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E isso quer dizer, e aí começa o nosso drama, que uma pessoa para adorar o Pai em espírito, ela precisa estar com o espírito vivo. Ela não pode estar nas trevas. E é isso que João vai nos apresentar no evangelho dele. Eu queria que você abrisse João capítulo 1. Porque ele vai nos dizer que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Mas não somente isso. Todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que foi feito sem Ele se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem e crê por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos os quanto receberam, foram Deus a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Vá para o versículo 15, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Então, enquanto estiver nas trevas, não se pode adorar a Deus. Enquanto estiver habitando nas trevas, não se pode se aproximar de Deus. Não pode adorar a Deus. Então, o que é que Jesus Cristo faz quando Ele brilha sobre nós? Ele faz o nosso espírito voltar a viver novamente. É isso que o texto de Romanos nos ensina. Ele nos revivifica o espírito. E aí, quando a gente está nas trevas, a gente não enxerga a luz. É por isso que em outro momento Jesus Cristo diz assim, você conhece a verdade, e a verdade faz o que com você? Ela liberta. Os olhos se abrem. Você começa a perceber a realidade espiritual. E aí eu gosto quando Jesus Cristo diz assim, olha, os adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, em verdade. Sabe por quê? Porque em verdade é o tempo todo, você inteiro, todo o seu ser, toda hora. Então ninguém adora a Deus como uma programação. Você está aqui, você adora a Deus. Está na faculdade, você não adora a Deus. Você está com sua namorada, você não adora a Deus mesmo.
Você liga a internet e acha que Deus não está ali para você adorá-lo. É o tempo todo. É em verdade. E aí nós começamos a perceber que o que João está nos apresentando é o seguinte. No capítulo 1, nós vemos que Jesus Cristo, ele se manifesta, ele é o prometido para fazer com que os filhos de Deus venham à tona. E aí existe uma pergunta básica para ser feita. Você é filho de Deus? Porque talvez, crescendo num país como o nosso, você tenha ouvido desde cedo que todos são filhos de Deus. Mas o texto bíblico não diz isso. O texto bíblico diz que ele se revelou, ele se manifestou, para que os filhos de Deus pudessem vir à tona. Para que Deus pudesse fazer filhos espirituais. O capítulo 2 de João é um texto maravilhoso. Porque é aquele texto que diz que Jesus Cristo estava numa festa de casamento. E aí lá para as tantas, no meio da festa, falta o quê? Não é coxinha, não é o bolo de aniversário. O vinho. Falta o vinho. E aí você sabe dessa história. Jesus Cristo vai lá e alguém diz assim, olha, faça tudo o que ele disser. Obedeça a esse homem. E Jesus Cristo diz assim, não tenho nada a ver com isso. Eu não dei a festa, eu só fui chamado para a festa. Mas Jesus Cristo observa aquele casal que estava ali. E aí Jesus Cristo diz o seguinte, eu não vim aqui por acaso. E Jesus Cristo, então, faz surgir vinho naquele lugar. O capítulo 2 de João está nos dizendo que Jesus Cristo veio trazer algo novo. Veio trazer vinho novo. Veio trazer uma novidade. Veio trazer algo que as pessoas não estavam conseguindo mais enxergar. O capítulo 1 nos diz que as pessoas estavam em trevas. E ele precisou se manifestar para que as pessoas pudessem enxergar, para que as pessoas pudessem ver. E no momento que elas vissem, elas enxergassem a verdade. No capítulo 2 está dizendo que ele veio trazer algo novo. Mas se você observar, aí a partir dos versículos 12 do capítulo 2, Jesus Cristo está lá no templo. E aí Jesus Cristo faz aquela limpeza no templo. Jesus Cristo vai lá e desbanca todas as pessoas que estavam vendendo coisas no templo. E aí Jesus Cristo está dizendo assim, olha, o templo não é mais o lugar de adoração. Não é mais aqui o lugar em que eu estarei. Não é mais aqui o lugar em que nós encontraremos nosso Pai. Não é mais aqui. Eu estou dizendo para vocês que o templo chegou no seu tempo final. Que está vindo algo novo. Que eu estou fazendo algo novo. Que eu estou anunciando algo novo. Que eu estou começando algo novo. E aí chega o capítulo 3 de João. No capítulo 3 de João nós temos aquele encontro maravilhoso de Jesus Cristo com Nicodemos. E aí Nicodemos encontra Jesus Cristo de noite e Nicodemos diz assim, olha mestre, peraí, parou. O que é que está acontecendo? Porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor está fazendo se Deus não estiver com ele. Então, Deus está com você. O que é que está acontecendo? E aí Jesus Cristo diz assim, Nicodemos, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que é que está acontecendo? É que chegou a hora, Nicodemos. Sabe de quê? Chegou a hora em que os profetas profetizaram que viria o tempo em que meu Pai se revelaria de tal forma que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. E aí o capítulo 3 de João, é o João nos avisando o seguinte, olha, Deus está fazendo uma coisa nova. E que coisa nova é essa? Deus está produzindo filhos. Observe aí o que é que Jesus Cristo diz para Nicodemos, meu filho, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos não entende aquilo, como assim? Uma pessoa velha vai entrar no ventre da minha mãe? Como é que vai acontecer isso? Não, você é mestre de Israel, você não está entendendo o que eu estou dizendo. O que é nascido da carne é carne.
O que é nascido do Espírito é Espírito. É preciso nascer de Deus. Algo novo está acontecendo. As pessoas achavam que para adorar a Deus, a velha religião dizia assim, olha, vá para o templo, faça seu sacrifício, obedeça à lei. E aí chega Jesus Cristo de Nazaré e diz assim, não é bem assim. Está chegando um tempo em que eu farei aqueles que adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí sabe o que é que acontece? Filhinhos. É assim que João chama aqueles que o leem. É que no capítulo 4, João completa o pensamento dizendo o seguinte: aqueles que me adoram são os meus filhos. Aqueles que adoram, eles experimentaram de mim. E aí a gente começa a entender do que é que João está dizendo. Porque eu disse para você que João nos traz uma perspectiva diferente de Jesus. E qual é a perspectiva que João nos traz de Jesus? É que para você ser filho de Deus, você precisa crer. Não é isso que diz João 3,16? Recita comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não... Deus deu o seu Filho unigênito. Eu queria chegar no crer. Se liga aí. Valeu, pastor Fábio. Né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, para você ser filho de Deus, você precisa crer em Jesus. Crer. Só que João nos apresenta que crer não é um assentimento intelectual. Crer não é você simplesmente concordar. Ah, eu entendi. Beleza, é isso. Não, não é isso. Todo o evangelho de João vai nos dizer o seguinte, que crer é experimentar. Crer é experimentar. E aí, meus amigos, a coisa pega feio. Sabe por quê? Porque, deixa eu dar um exemplo para você. Existem muitas pessoas que leem a Bíblia. Existem muitas pessoas que até conhecem a Bíblia. Existem pessoas que até leem a Bíblia para sua própria condenação. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. O que é que mata a sua sede? Não tenha medo. O amor lança fora o medo. É João também. O que é que mata a sua sede? A água, meus irmãos. Ou vocês matam sua sede com criolina, soda cáustica? Não, com água. Você não sabe disso? Você sabe disso. Mas, se você estiver com sede, o que é que vai matar a sua sede? Água. Só se você tomar água. Você sabe que o que mata a sua sede é água. Mas o que vai matar a sua sede é você tomar água. E é disso que João está nos dizendo. Crer em Jesus é experimentar Jesus. É beber Jesus. É provar Jesus. É fazer com que as palavras dele façam vida na sua vida. E aí quando ele diz, por exemplo, perdoe, você sabe que tem que perdoar. Mas se você não beber disso que ele está dizendo, você vai vir para a igreja, você até vai ser chamado de cristão, mas você não vai ser filho de Deus. Aí Jesus Cristo chega e diz assim, está difícil caminhar com aquele que persegue você? Caminhe mais 2 milhas. E aí você diz assim, mas isso é muito legal, eu não consigo, Senhor. Aí o Senhor diz assim, você quer ser filho de Deus? Caminhe com uma pessoa que odeia você, mais 2 milhas. Aí você diz assim, Senhor, olha, eu estou muito ansioso, eu vivo ansioso, minha vida é uma agitação. Aí o Senhor diz assim, lance sobre mim a sua ansiedade, descanse sobre mim, tome o meu jugo, porque ele é suave.
Ah, eu não consigo, Senhor. Beleza. A gente se encontra todo domingo, mas você não vai ser filho de Deus. No momento que você relaxar em Jesus e lançar o seu fardo sobre Ele, você vai começar a experimentar Jesus. Você vai começar a beber Jesus. E olha que coisa interessante. Era disso que Jesus Cristo estava falando para aquela mulher. Porque Ele disse assim: você tem sede, minha filha. E se você bebesse da água que eu tenho para dar para você, você nunca mais teria sede. Jesus Cristo começa a avançar com aquela mulher e diz assim, você não está entendendo. Você não está entendendo o que é que eu estou propondo. Eu estou propondo a gente trocar de fardo. Eu estou propondo que você beba de mim. Que você me experimente. Que você, sabendo que tem sede, que você abra a sua boca, deixa eu entrar. E aí eu gosto da metáfora quando Jesus Cristo fala através de João no livro de Apocalipse. Esse mesmo João que escreveu esse evangelho. Lá para aquela igreja que tinha deixado Jesus Cristo do lado de fora. E diz assim, olha, vocês são maravilhosos. Vocês fazem coisas maravilhosas. Mas eu estou do lado de fora da igreja. Eu estou batendo na porta da igreja. E aí, se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Se você beber de Jesus, se você provar de Jesus, se você começar a fazer com que as palavras dele entrem na sua vida, entrem por todos os seus poros, e que você clame para ele, para que tudo aquilo que você aprende, que ele fala sobre alguma coisa, faça sentido na sua vida. E aí sabe o que é que acontece quando isso ocorre nas nossas vidas? Nós começamos a ser filhos de Deus. E aí, Jesus Cristo então faz coisas maravilhosas. Veja como é que termina o capítulo 4. Para a gente terminar essa mensagem. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Aquelas pessoas correram para ver Jesus, para experimentar de Jesus a partir daquilo que aquela mulher falou. A partir daquilo que aquela mulher falou. Mas olha o que o texto continua dizendo. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E eles diziam para a mulher, minha filha, agora não é mais pelo que você disse para a gente, mas porque nós mesmos experimentamos e saboreamos o que ele tem nos dito. E agora nós vemos que verdadeiramente ele é o Salvador. Você pode vir para milhões de resgates, para milhões de cultos. Você pode participar do discipulado. Você pode até gostar das programações que são feitas nessa igreja ou em qualquer outra. Mas meu amigo, meu irmão, se Jesus Cristo não for a água que você bebe todos os dias, você vai ser qualquer coisa religiosa, menos filho de Deus. E aí João escreve para a gente para dizer o seguinte: filhinhos, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, porque o Pai restaurou a vida deles. Eles andam de novidade de vida. Eles não são uma fonte seca, pelo contrário, dentro deles jorra uma água para a vida eterna. E em verdade, porque onde quer que eles forem, qualquer monte que eles subirem, qualquer casa que eles entrarem, qualquer pessoas que eles tocarem, qualquer pessoa com quem eles falarem, por onde eles caminharem, eles estarão refletindo a minha luz, em verdade.
agora sim, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E isso só acontece quando nós experimentamos de Jesus. Então, quem é Jesus? O que é que Jesus Cristo falou sobre ele? Jesus Cristo é aquele prometido de Deus, há muito tempo, falado pelos profetas, anunciado pelos profetas, que veio para trazer algo novo, que veio para trazer a possibilidade de nós agora não sermos mais religiosos, mas filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nós podemos adorar ao Pai, onde quer que nós estejamos. Podemos nos relacionar com o Pai, onde quer que nós estejamos. No que nós fizermos, em tudo que nós fizermos. E aí onde você chegar, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, onde quer que você estiver, onde quer que eu estiver, as pessoas olharão para nós e dirão, existe alguma coisa ali, diferente. Aquela pessoa se encontrou com Jesus. E sabe o que é que vai acontecer com as nossas vidas? As pessoas correrão para Jesus, porque elas perceberão que em nós há adoração em espírito e em verdade. Era necessário Jesus Cristo passar por Samaria. Que coisa! Era necessário porque ele sabia que ali existia um coração ansioso por adorar ao Pai em espírito e em verdade. Meus amigos, meus filhinhos, eu não conheço o coração de ninguém, mas o Pai conhece. Ele sabe porque nós viemos até aqui nessa noite. Ele sabe como é que nós chegamos até aqui. Diz o texto que quando Jesus Cristo se encontrou com aquela mulher, e que ela percebeu que ele era o Messias, ela largou o cântaro e foi embora correndo para a cidade. E ela anunciou que ele era o Cristo. Que coisa! Aquela mulher que era mal falada, aquela mulher que era rejeitada, sabe lá Deus como aquela mulher agora tinha uma autoridade para poder fazer com que o testemunho dela fizesse com que pessoas corressem para Jesus. Que coisa! Mas o fato é que pessoas correram para Jesus através da vida delas. Sabe o que é que isso quer dizer? É que não importa a forma como nós estamos. Não importa como é que você passou o seu dia hoje. Não importa se você chegou aqui, por exemplo, dizendo que você não é digno do Senhor. Que você é um tipo de pessoa que talvez, e muito provavelmente, Deus não pularia uma cidade para lhe encontrar. Mas as Escrituras nos dizem que isso não é verdade. Ao contrário. Jesus Cristo, ele precisou passar por Samaria. E é isso que eu gostaria que você guardasse no coração nessa noite. Jesus Cristo é aquele que faz com que a gente possa ser chamado de filhos de Deus. Perdoa os nossos pecados. Nos faz tinindo. Ele zera a nossa história. E Ele faz com que a nossa vida seja uma luz às pessoas que estão ao nosso redor. A ponto de, sabe lá Deus como Ele faz isso. Fazer com que as pessoas enxerguem em nós algo maravilhoso. Coisa que nós não enxergamos em nós. E é obra do Senhor. Eu queria orar com você nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui, em que nós pudemos ler a Tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor veio através de nós. O Senhor habitava na eternidade, em luz inacessível. Pai, em lugar onde o pecado não habita, onde Tu és louvado, adorado pelos anjos incessantemente, onde Tu já és coroado de glória, onde toda autoridade te é dada, Pai. Mas o Senhor, por amor a nós,
pelos nossos corações tortos, pelas nossas trajetórias de vidas, ó Pai. O Senhor mudou o seu rumo. O Senhor precisou passar por aqui, por essa terra. E o Senhor nos encontrou. E o Senhor mudou a nossa história. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor ouve a oração do seu povo. Porque o Senhor se revela a nós. Mas, Pai, nós também queremos te pedir por aqueles corações, Pai, que ainda não experimentam do Senhor. Por aquelas pessoas que precisam urgentemente, Pai, experimentar da água que o Senhor tem para dar. Para que elas possam desfrutar da vida abundante que o Senhor nos dá. E poder reconhecer por que elas estão aqui. Para serem testemunhas vivas do teu poder, da tua graça. Muito obrigado, Pai. Nós te oramos pelo Senhor ter enviado Jesus. Em nome dele nós te oramos, te agradecemos. Amém.